irmãos, não importa o que esteja acontecendo no universo, do mundo, Deus está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Deus continua sendo Deus. Ele é. O nome do nosso Deus é Eu Sou, e não há outro. Ele não era, é e será. Ele é. Hoje, nós estamos dando um tipo de panorama bíblico do livro do profeta Ezequiel, do profeta Daniel, a coluna vertebral de toda a profecia bíblica. E hoje, nós entramos no capítulo 6. E quando nós entramos no capítulo 6, nós vemos o progresso da história. Agora, o reino da Babilônia, a cabeça de ouro, desaparece. Acabou no capítulo 5. Agora entra o Império Medo-Persa. E Dário. Esse Dário que entra na história é o Dário Ciachares II. Ele vai reinar por 2 anos, seguido de Ciro, que Deus chama Ciro, meu servo, que era filho, que é sobrinho de Dário, filho de Mundane e Cambises, da Pérsia, muito conhecido na história. Quando nós olhamos, cadê o meu querido irmão que projeta as coisas para mim? A estátua. Aqui, ó, essa estátua das pernas bonitinhas. Quando nós olhamos para a estátua de Nabucodonosor, nós vamos ver que as coisas vão deteriorando. Não é isso? Em posição e na qualidade dos metais. Do ouro, ela piora para a prata, da prata, piora para o bronze, e do bronze piora para o ferro, e do ferro mistura os pés com barro. Nabucodonosor reinava, cabeça. Nabucodonosor reinava absoluto. Ele não dividia o reino com ninguém. Mas aqui vem o império dos Medo-Persas, braços e ombros. Já são 2 reis. São 2 comandos. Como Daniel tinha superioridade sobre os outros, ele sofreu a inveja e não puderam encontrar sujeira na sua vida. Por isso eu vou rapidamente, pode desligar aqui, que eu vou falar rapidamente o que foi que aconteceu, porque não dá para olhar. Capítulo 6. O reino agora da Babilônia já caiu, a cabeça de ouro caiu, agora quem manda no mundo é o Império Medo-Persa. Pareceu bem a Dário construir sobre o reino 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. Sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que ao rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Espírito excelente. Deixa eu dar uma passadinha aqui. Excelência é a primeira qualidade do Filho de Deus. Naquela lista que Pedro faz na sua 2ª carta de Pedro, ele diz que a primeira é a virtude. Ali, virtude, está escrito arete, em grego, que significa excelência moral. Esse é o chamado de todo filho de Deus. Se você é pedreiro, tem que ser excelente. Se é professor,
tem que ser excelente. Se é mecânico, tem que ser excelente. Nós precisamos mostrar excelência em tudo o que fazemos, porque somos filhos de Deus. Agora, entre esses sátrapas, ele se mostrou excelente. Ele era excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem que não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, costumava fazer. Olhe bem, ele não corria risco de ser desempregado, ele não corria risco de ser deportado, ele corria risco de ser morto. Mas ele não mudou o comportamento. Continuava abrindo suas janelas, ajoelhando, e 3 vezes por dia a Bíblia diz que ele dava graças. Graças por quê? Porque ele sabia o Deus a quem ele servia. Ele sabia que não importa o que acontecesse, Deus estava com ele como um firme guerreiro. Eu não estou aqui criticando as pessoas que se sentem indefesas e inseguras, não. Nós crescemos, nós choramos, nós padecemos, sofremos ameaças e cada um tem suas dores. Mas nós precisamos saber que nós temos exemplos na Bíblia. Exemplos. Eu cresci no meio dessa situação de imigração. Meu pai era imigrante no Brasil sem documento. Ninguém morreu. Mas eu vi muita dor. Por isso eu quero dizer para vocês, vamos ficar firmes. Vamos orar. Vamos confiar. Vamos esperar. Porque a fé é certeza do que se espera e a convicção de fatos que não se veem. Daniel continuava abrindo as janelas, ajoelhando e orando, dando graças. A Bíblia diz, dava graças diante do seu Deus, costumava fazer. Então, aqueles homens foram dizer para o rei. O rei teve que mandar prender Daniel e jogá-lo na cova dos leões. Aquela noite, a Bíblia diz que foi muito difícil. Nós vamos ver que Daniel não foi abalado. Por muitos anos, aquele homem
costumava ir para cima da sua casa, abrir a janela na direção de Jerusalém, orar 3 vezes dando graça a Deus. Por causa disso, Daniel foi posto na cova dos leões, onde passou a noite seguramente dormindo. Dormindo. Quem não pôde sossegar foi o rei. Dário ficou sinceramente feliz ao ouvir a resposta positiva de Daniel, quando de manhã, depois de uma noite em que Dário não quis ouvir música, ele não quis jantar, ele não quis festa, ele não pôde dormir, preocupado. Mas quando foi de manhã que ele levantou, ele chegou lá e diz assim: ó Daniel, quem sabe o teu Deus te livrou. Quem sabe o teu Deus te livrou. Dário ficou tão feliz ao ouvir a resposta positiva de Daniel, que foi salvo pela fé. Como está escrito em Hebreus 11, homens que fecharam bocas de leão. Homens que fecharam bocas de leão. Os homens que acusaram Daniel foram lançados na cova dos leões com seus filhos, suas esposas, e Daniel prosperou ainda mais. Agora, no capítulo 7, nós vamos ver sobre uma sessão nova. Agora, depois que Daniel passa pela cova dos leões, nós vamos ver que se abre uma sessão nova no livro de Daniel. Os 6 primeiros capítulos, o livro de Daniel são 12 capítulos. Os 6 primeiros capítulos se referem a um tempo escuro, com uma luz profética, mas os últimos 6 capítulos têm a luz profética num período histórico muito negro. Deus aqui dá a Daniel algumas visões de 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, que subiam do mar. Nós precisamos dar atenção a essas palavras aqui. Mar. O que significa mar, profeticamente falando? Mar são nações, são povos. Nós vemos isso em Apocalipse 13. Essas visões de Daniel, elas ocorrem em períodos diferentes. A visão do capítulo 7 é no primeiro ano de Beltesazar. Primeiro ano. A outra visão do capítulo 9 já é do primeiro ano de Dário. Mas a visão do capítulo 10, no terceiro de Ciro. A visão do capítulo 11 e 12, no primeiro ano de Dário. Mas vamos ver um pouquinho, lembrar, vocês lembram que a visão da estátua do sonho de Nabucodonosor são 4 metais. Lembra? Cabeça de ouro, ouro é metal. Ombros e braços de prata, segundo é metal. Quadris de bronze, bronze é metal. Pernas de ferro, ferro é metal. Então, a visão de Daniel vem em cima de 4 animais. O sonho de Nabucodonosor é metal, 4 metais. Visão de Daniel, 4 animais. Leão, urso, leopardo e um animal indescritível, um animal que praticamente não existe, ninguém viu, mas está aqui na Bíblia. Quando Deus falou através da estátua, de aparência gloriosa, ele mostrava os impérios da terra. Cabeça de ouro, império babilônico. Ombros e braços de prata,
Império Medo-Persa. Quadris de bronze, Império Greco-Macedônico. Pernas de ferro, Império Romano. Deus sabia que aquilo ia atrair a atenção de Nabucodonosor. Na visão que Deus dá para Daniel dos 4 animais, ele vai mostrar o caráter e a natureza verdadeira desses imperadores. Como serão esses impérios? Esses impérios são como animais carnívoros, insaciáveis, por natureza assassinos, destrutivos em cada um deles. Eu vou só dar o princípio da visão. Eu vou só ler. Eu não posso ler tudo. Meu prazer é entrar em cada versículo, mas o nosso problema é o tempo. Capítulo 7 diz assim: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Ele falou e disse. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar. Pense bem. 4 ventos do céu agitando o mar. Você já viu isso? 4 ventos não sopram na mesma direção. Se 4 ventos sopram, isso é um tornado. Isso é um tufão gigantesco. Ventos aqui são informações, ideologias, palavra, comunicação. Pensa quem está no meio desses ventos. Dali, 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar das nações. 4 ideologias, 4 comunicações, 4 informações, uma se chocando com a outra. Olha como nós estamos. Confusão na América do Sul, confusão na América do Norte. Hoje se levanta o povo árabe contra o Hezbollah. O presidente, primeiro-ministro do Irã já está querendo ir para a Rússia. Aí vem os Houthis. Está uma confusão no mundo. Países da Europa se levantando agora contra a Ucrânia. Olha quanto vento, quanta informação. E nós estamos aonde? Esperando para ver o que é que acontece. E às vezes esquecemos de que Deus continua no seu santo templo. Então é isso que Daniel está falando aqui. Ele viu 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, que subiam do mar. Então agora nós vamos ver. 4 ventos agitando o mar grande. Para Daniel, o que era o mar grande? O Mediterrâneo, porque ele estava na Pérsia. Agitação, como eu disse, propaganda, opinião pública, desordem mundial. Mas são pessoas, nós podemos ver isso em Apocalipse 17. Olha, Deus avisou a João para escrever para nós. Apocalipse é uma carta para a igreja não se apavorar na hora das dores, da confusão, porque nós temos dono. Então, Apocalipse, Deus avisa Daniel para escrever para o seu povo não entrar em confusão, porque tudo isso vai acontecer. A carta o Daniel, chamado Apocalipse de Daniel, é para consolo do povo judeu. As 70 semanas, ele diz, só para o teu povo, o anjo Gabriel vai dizer para ele. O livro de Daniel é as 70 semanas, revelação para o povo de Israel. Deus manda o anjo, nós vamos ver seguramente ainda amanhã, ele manda o anjo anunciar para Daniel, é para o povo de Daniel. Então aqui,
Apocalipse 17, esse mar, ele sugere conglomerado gentílico através do mundo. Aqui não é apenas um vento. Como eu disse, é um tornado, vindo de várias direções, muitas ideologias, muita confusão, 4 animais diferentes, leão, urso, leopardo e uma besta de 10 chifres. Nunca se viu um animal de 10 chifres, só na visão de Daniel. Isso representa os impérios que foram formados por muitos povos, muitos idiomas, tribos, nações. No versículo 4, nós vamos ver que o leão, o primeiro deles, tem asas de águia. Pensa na asa de águia, isso em cima de um leão. Representa a Babilônia. Deixa eu contar para vocês uma das... Eu morei no Iraque, na Babilônia, 3 anos e meio, e uma das figuras que mais a gente vê toda hora é o leão da Babilônia. Tempo todo, leão da Babilônia, leão da Babilônia, leão da Babilônia. E com 4 asas. As asas denotam a habilidade e a rapidez com que a Babilônia se movimentava naquela época para outras conquistas, não é? Movia rapidamente seu exército. E a cabeça de ouro, Nabucodonosor, é a glória de uma civilização adiantada, mas a natureza era cruel, como a natureza do leão, e descreve o paganismo brutal daquele império. Cabeça de ouro, mas brutal. Versículo 5, o segundo animal é o urso. Representa o império medo-persa, que corresponde aos braços, não é? Que corresponde ao tórax da estátua, não é? O império medo-persa corresponde aos braços e ao ombro da estátua. Esse urso, você viu que ele se levantou sobre 2 das suas patas. Está aqui. Capítulo 7, capítulo 7, versículo 5. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Só um lado ele se levantou. Na boca, preste atenção a esse urso, entre os dentes trazia 3 costelas, 3. E lhe diziam, levanta-te, devora muita carne. Império Medo-Persa. O urso, representando esse império, levantou sobre um dos seus lados. Só um lado. Conquistou a Babilônia. Lembra que foi o Império Medo-Persa que abocanhou a Babilônia? Quando o Império Medo-Persa abocanhou a Babilônia, ele abocanhou o quê com a Babilônia? Tudo o que a Babilônia já tinha. Por isso que Daniel, que era primeiro-ministro da Babilônia, foi ser primeiro-ministro deles. Porque eles conquistaram tudo o que a Babilônia já tinha conquistado. Então, só um lado dele conquistou a Babilônia. Com direito, aí ele se levanta do outro lado. Com os persas, ele toma a Pérsia, que já era Medo-Persa, tomou o Egito e o resto do mundo que tinha sido possuído pela Babilônia. Então, 3 costelas. Na boca, este urso tinha 3 costelas, que são os 3 reinos.
Quais são os 3 reinos que eles possuíram? Babilônio, Egito e Lídia. São os 3 reinos, as 3 costelas, que o Império Medo-Persa pegou. O Império, aí vem, no versículo 6, o Império Greco-Macedônico, que é o quadris de bronze, leopardo, que alguns acham que é uma pantera, outros acham que é leopardo, de Alexandre Grande. São o ventre de bronze da estátua do Nabucodonosor. Olhe bem para este leopardo, no versículo 6. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo. E tinha nas costas um leopardo, 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, 4 asas, 4 cabeças, e foi-lhe dado o domínio. 4 asas e 4 cabeças. É muito pensamento, é muita ideologia, é muita ideia, é muita solução, é muito domínio. 4 asas mostram a habilidade que este homem tinha para se mover com a rapidez que ele se movia, esse Alexandre o Grande. E mostram a divisão. Eram 4 cabeças para pensar. Já não era mais como uma cabeça de Nabucodonosor, eram 4. Alexandre foi o maior estrategista de guerra que o mundo já conheceu. Este homem, aos 32 anos, teve uma bebedeira, um febrão, morreu, e aí vem. A Babilônia, como nós falamos ontem, se acabou pela bebedeira de Belsazar, mas agora o mesmo vai acontecer com o Império Greco-Macedônico. Esse rapaz vai morrer por causa da bebedeira. E como ele tinha 4 generais, que são as 4 cabeças, não é? O império dele, ele morreu, foi dividido por 4. Primeiro, qual foi? Cassander, que tomou a Macedônia. O segundo, Lisímacos, que tomou a Ásia Menor, toda aquela área ali da Turquia. Seleucio, que tomou a Síria. Desse Seleucio foi que subiu o chifre pequeno que está no versículo 8. A gente vai falar mais dele depois. E esse que tomou a Síria, aí vai vir o 4º general, que é Ptolomeu, que tomou o Egito. Esse é um dos que a gente conhece mais por causa da história de Cleópatra. No capítulo 7, aqui, no versículo 7, vai nos interessar muito isso aqui. Depois disso, Daniel diz, continuei olhando nas minhas visões da noite, e eis aqui o 4º animal. Bem, o primeiro o leão, o segundo o urso, o terceiro o leopardo. Para que você sabe como é um leão, né? Todo mundo já viu, qualquer criança. Qualquer criança sabe como é um urso. Qualquer criança sabe como é um leopardo. Mas esse 4º animal aqui ninguém viu. Nunca existiu. É praticamente indescritível. Ele diz, depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres.
Você sabe que chifre na Bíblia é poder. Ele tinha 10 domínios. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu um outro pequeno, diante dos quais os primeiros chifres foram arrancados. Quer dizer, ele vem pequeno, ele vem imperceptivelmente. Quando todo mundo vê, estou aqui, e já derrubou os outros. É uma traição. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Tudo isto, continuei olhando até que foram postos os tronos, e o ancião de dias se assentou. Ele vai falar. Mas vamos falar um pouco sobre esse animal. Este animal é diferente de todos os outros, porque os outros nós já vimos nos zoológicos. Mas nós vamos ver que ninguém, este quarto animal é o Império Romano. As pernas de ferro. Mas ele se despedaçou, ele foi vencendo. Olha, o Império Babilônico foi vencido pelo Medo-Persa. O Medo-Persa foi vencido pelo Greco-Macedônico. O Macedônico vencido pelo Império Romano. Quem venceu o Império Romano? Ninguém. Ele está aí. Nós vamos ver a presença dele hoje ainda. Ele despedaçou e se implantou em várias nações. Esse animal com 10 chifres representa os pés da imagem lá do sonho de Nabucodonosor. O ferro vai descendo. O ferro vai se misturar. O ferro vai criar a mentira e o engano. A ênfase aqui não está na origem dos impérios, mas no final, nos 10 chifres. Nós estamos vivendo o final dos tempos, a visão dos 3 primeiros animais, leão, urso e leopardo, já está cumprida. Já acabou a cabeça de ferro, o leão, há muito tempo. Império Greco, Império Medo-Persa, há muito tempo que já foi embora Ciro e Dário, Artaxerxes e Assuero, acabou. Segundo animal, o urso. Já acabou. O terceiro animal, acabou. O Império Greco-Macedônico. Agora, nós vamos ver que o Império Romano, quarto animal, que ninguém define, que ninguém sabe explicar, ele vai se misturar, ele vai ser despedaçado, ele vai se misturar com barro. Aí é que está o grande problema. Vai se ajuntando para ter um imperador, que é um só homem, que será o anticristo. Aqui, ó, os animais. Mas eu queria que o meu irmão mostrasse aquela estatuazinha bonitinha de novo. Isso. Vocês viram que esse ferro ele vai se misturar com barro? Ele não deixa de ser ferro, mas ele se mistura com barro. Ele vai se misturar com o povo. Isso se chama a famosa democracia, que é o governo do povo, pelo povo, para o povo. Democracia, o cara vem lá contando com o seu voto. Você vai votar no que ele diz. Não significa que ele vai fazer.
significa que você vai votar naquilo que você gostaria. Então, aí veio a boca do engano. Esse império aqui já se misturou. Ele não existe puro. Ele existe agora nessa confusão. Um pé de ferro misturado com barro de oleiro sustenta um governo assim? Sustenta uma estátua dessa? Não sustenta. Quer dizer, está tudo insustentável. Esta época é a época em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo na terra aqui, na época da confusão, da mentira, do engano. Você não entende nada. Você não sabe de nada. Irmãs, que eu vou para o Brasil, você vai para um Brasil que você nunca viu. Quando você saiu de lá, era um Brasil, hoje é outro. Eu lhe digo, eu vou encontrar outro Brasil. Todos os dias as coisas mudam. Todos os dias. Todos os dias. Porque muda de acordo com cabeças que não têm direção. Pode ter certeza. Os 10 chifres saem da cabeça do quarto animal. E os pés são de ferro, como as pernas, que vão se misturando com barro. É o Império Romano, mas o barro é a democracia, é o povo. O governo do povo pelo povo. Nós vamos ver que entre os chifres, esses homens são orgulhosos. Orgulhosos da sua democracia. Escolhemos presidentes que eles estão presos nas suas próprias decisões, nas suas paixões. Roma se deteriorou pela corrupção e pela bebedeira. Aqui nós vimos no versículo 8 que surge um outro pequeno chifre, diante do qual 3 chifres caíram, foram arrancados. E neste chifre, quer dizer, neste poder, chifre é poder, havia olhos como de homem, boca que falava insolência, dizia o que queria. Onde vem o poder de um homem só, que enfrenta a todos para dizer o que quer e todos se calam? Vocês já observaram? Por que todos se calam diante da voz de um que nem eleito foi? Vocês já pensaram nisso? Está escrito. Isso denota que este homem tem uma inteligência, que este homem tem uma geniosidade. Vocês se lembram de uma palavra que está escrita lá em Gênesis? A serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos. Sagacidade é inteligência para o mal. Existem pessoas que são altamente inteligentes para o mal. Esse tipo de inteligência se chama sagacidade. Proferia blasfêmias. No versículo 9, nós vamos ver uma cena no céu, né? E o trono de Deus é revelado. A mesma cena que a gente vê em Apocalipse 4 e 5. É a preparação da grande tribulação e a segunda vinda de Jesus na terra. Quando nós lemos Daniel 9, até o fim, nós vemos a situação de João com os anciãos em Apocalipse 4. Você vê a descrição aqui de Daniel, você vê a mesma descrição em Apocalipse, e você vê muito com Ezequiel.
Agora, quando nós lemos isso tudo, nós vamos, então, para mais um pouco em Apocalipse, em Daniel, no capítulo 7, a partir do versículo 15. Nós lembramos que quando Nabucodonosor teve o sonho da imagem, ele ficou perturbado. A visão perturbou. Aqui, essa visão dos 4 animais perturba Daniel. Não são apenas reinos, também são reis. A cabeça de ouro, a Babilônia, é o leão alado, um leão que tem asas de águia. Alexandre Grande, com o seu império greco-macedônico, e o leopardo, são animais predadores. Este é o caráter de todos os governantes, predadores, assassinos, sanguinários, impiedosos. Aqui vai falar de santos. Nesse capítulo 7, de 15 em diante, vai ver como santos serão perseguidos. Os santos são aqueles que têm a fé, que oram, que buscam a Deus, mas acontece que esses santos serão vencedores na sua fé. Agora, nós temos que partir para o capítulo 8, porque eu corro contra o tempo, eu tenho uma raiva do tempo quando eu estou pregando, porque parece que o tempo vai mais rápido do que eu. Pastor, segura o tempo. O baiano diz, a Eclesiastes passa o tempo todo para definir o tempo. O baiano diz, o tempo disse ao tempo que tudo ao seu tempo tem tempo. O baiano resolveu. O baiano resolve tudo, por isso que eu gosto. Aqui no capítulo 8, começa assim: no ano 3º do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão. Depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidade de Suzã, que é a província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, que tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um mais alto que o outro. E o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte, para o sul. E também dos animais lhe podia resistir. E nenhum dos animais lhe podia resistir. Nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Vamos ver um pouquinho. Esta visão profética do capítulo 8 foi cumprida. Já foi cumprida. Já está pronta. Pois se projeta para o 2º e 3º impérios mundiais a luta entre leste e oeste, oriente e ocidente, Ásia e Europa, Medo-Persa e Greco-Macedônica, e nesse caso, o chifre é Antíoco Epifânio, o grande perseguidor dos judeus, o Nero César da história judaica. Então, isso é uma coisa que está pronta. Daniel estava em Suzã, onde estava o palácio de inverno dos imperadores, capital do Império Medo-Persa. Enquanto Daniel olhava, o carneiro do oeste, veio um bode com um chifre dominante, Grécia. E o chifre é Alexandre Magno, que nós já falamos,
que teve aquela bebedeira e morreu. Então, nós vamos ver que esse império foi dividido, o império dele, de Alexandre Grande, ou Alexandre Magno. Magno é grande, foi dividido em 4 cabeças, que são os 4 generais. E Antíoco Epifânio toma Israel, entra no templo, coloca uma estátua de Júpiter, que era o seu deus. Na realidade, ele se dizia o representante de Júpiter, e que pensava ser uma reencarnação de Júpiter. Para entender a visão, veio o anjo Gabriel e deixa claro que Antíoco Epifânio não era uma miniatura do anticristo. A visão é para o final dos tempos. Esse capítulo 8, nós vemos ver a imagem de Gabriel entrar em cena para vir explicar. Aqui, então, nós passamos para o capítulo 9. E no capítulo 9 está escrito: no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi, pelos livros, que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Olha a importância de conhecermos a Escritura. Eu acho um dos capítulos mais lindos da profecia de Daniel, esse capítulo 9. A oração de Daniel é o ponto culminante da sua vida de oração. Isso é o que nós vemos mais e que nós aprendemos com este homem. E o primeiro ano de Dário, agora, Daniel está vendo um novo império começar. Vocês viram? Cabeça de ouro caiu, Belsazar foi deposto e morto, Daniel era primeiro-ministro. O Império Medo-Persa toma o Império Babilônico e agora pega Daniel para ser primeiro-ministro deles. Daniel, então, se vê inserido em outro império. Ele vê o Império Medo-Persa começando. E agora ele está sob o punho de outro imperador. E ele pensou no futuro do seu povo. Ele tinha por volta de 85 anos. Ele volta para a palavra de Deus e vai para o livro do profeta Jeremias. E lá ele lê que as assolações seriam por 70 anos. Ele foi levado para a Babilônia quando ele tinha 17. Ele está caminhando para os 90. E já agora ele estava por volta de 85. Ele estava preocupado com aquele pequeno chifre que ele viu sair do meio dos outros na visão dele, lá no capítulo 8. Estudou a palavra de Deus e, por isso, ele teve a resposta, começou a orar e a confessar seus pecados na oração. E a bondade de Deus para com eles. Enquanto ele orava, veio o homem Gabriel, preste atenção nisso, um anjo com aparência humana, exatamente na hora do sacrifício vespertino. Mais ou menos 3 horas da tarde. Meus irmãos, 70 semanas podem não ser semanas de dias, podem ser semanas de anos ou de outros períodos. 70 semanas
70 setes, porque semana significa 7. No livro de Jeremias, a penalidade era específica, de 70 anos, pela violação de 70 sábados. Então, seriam 70 setes, num total de 490 anos. Isso significa que 70 semanas ou 70 setes respondem 2 questões. Primeira questão: o reino de Israel ainda vai demorar durante todo o tempo dos gentios e só termina com a segunda vinda de Cristo. Quando se diz 70 anos para o teu povo, olhe, isso é importante, que às vezes nós confundimos achando que isso tem a ver com a igreja, não. O anjo Gabriel é muito claro, 70 anos para o teu povo. É para o povo de Israel, é para Jerusalém. Nós vemos que assim é preciso identificar quem é santo. E no momento em que a visão é dada, Daniel fica estupefacto, porque ele vê que ainda precisa muita coisa. Esse livro de Daniel, aqui o capítulo 9, o tema é oração e profecia. Daniel, o ponto culminante da vida dele é a oração. No início do livro, Daniel orou pedindo a Deus que revelasse o sonho de Nabucodonosor. Lembra disso? Desde lá, sua vida tem trilhado na oração. Nessa oração, ele nos mostra que a oração não é uma repetição de palavras, buscando, às vezes, lindas formas gramaticais. Não é um show para mostrar quão piedosos nós somos. É uma confissão direta. Uma confissão sem meandros. Ele recebeu a resposta quando ele orava. Olhe bem, Daniel 9. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Ele buscou no livro, ele buscou na profecia. Meus irmãos, eu estou aqui diante de vocês, diante de Deus, diante da autoridade, da liderança deste corpo santo, diante de toda a liderança espiritual aqui. Eu digo para vocês, tudo o que eu quero para pregar, eu venho aqui, na Bíblia, de madrugada. Não é, Ângela? Deus me diz. Não é show, não é espetáculo, é aqui. A palavra de Deus responde tudo. Ele, quando ele teve a visão, ele não compreendia, ele foi buscar no livro. E lá vem a resposta. Nós vamos ver aqui, é o primeiro ano do Império de Dário. E ele estava começando a ver esse império começar. Logicamente, ele pensou no seu povo.
lendo o livro, lá em Jeremias 25, no versículo 11, ele encontrou a resposta. E o cativeiro deveria chegar 70 anos. Estas nações servirão ao rei de Babilônia por 70 anos. Quando ele foi levado, ele tinha 17. Agora quase 90. E ele estava preocupado, como eu digo, com aquele chifre. Daniel, como estudava a palavra de Deus, teve resposta. No versículo 20 do capítulo 9, versículo 20 e 21, ele diz assim: falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu, falava ainda na oração, quando o homem, Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Eu queria instruir-me, ele queria instruir-me. Falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem. E eu vim para te declarar, porque tu és muito amado. Olhe bem, pensa o que é vir Gabriel, que assiste na presença de Deus, para falar com ele. Assim que você começou a orar, veio a resposta: porque tu és muito amado. Escravo, levado escravo aos 17 anos, feito eunuco. Lá no céu, muito amado. Dá para você comparar? O anjo diz: porque tu és muito amado. Nós damos tanto lugar às vaidades. Julgamos tanto as pessoas pelo seu modo de vestir, de calçar, o que é que elas têm, qual o seu status. Muito amado. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem. E eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre quem? Sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, primeiro, para dar um fim aos pecados, segundo, para expiar a iniquidade, terceiro, para trazer a justiça eterna, quarto, para selar a visão e a profecia, quinto, para ungir o santo dos santos. Olha o que este anjo vem dizendo como resposta da oração de um pecador. "70 semanas", nós dissemos. Não significa que tem que ser 70 semanas de 7 dias. 70 semanas são 70 vezes 7, que corresponde a duas questões. O reino de Israel vai demorar ainda, meus irmãos. Durante todo o tempo dos gentios, repetindo,
só vai se completar na segunda vinda de Cristo. Arrebatamento da igreja não é segunda vinda de Cristo. Arrebatamento da igreja é um fato isolado. Aqueles que estão em Cristo são aqueles que se renderam a Jesus Cristo. Esses são os que estão em Cristo. Mas tem uns, como o nosso irmão, cujo corpo vai ser enterrado sexta-feira. Ele foi levado, mas ele está dormindo em Cristo. Está dormindo em Cristo. Na hora que tocar a trombeta, ouve a voz da trombeta, ele ressuscita primeiro, vem para os ares. Nós que estamos aqui em Cristo, temos o corpo transformado, somos arrebatados, encontramos com essa turma nos ares, vamos todos para o trono de Deus. Isso é arrebatamento. É só para quem está em Cristo. Quem não está em Cristo, pode estar na igreja, pode se dizer evangélico, vai ficar. Porque o arrebatamento é só para quem está em Cristo. Aqui, o anjo diz 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a santa cidade. É sobre Israel. Aqui, nós precisamos fazer algumas considerações. 490 anos. Primeiro, ele diz que é para cessar a transgressão. Isso se refere à transgressão de Israel. Lembra qual foi? A cruz. A cruz proveu a redenção para o pecado da nação, mas nem todos aceitaram. Aceitaram? Não. Mas a cruz foi lá, proveu a redenção. Nós sabemos que 69 semanas já se passaram. A palavra da cruz já está espalhada na terra. Mesmo quem não gosta, já ouviu. Tem redenção para a humanidade, mas Deus vai derramar o Espírito da graça e de súplica sobre a casa de Davi. Vai. Aí, segunda coisa que nós vemos, para dar fim aos pecados. Deus está cuidando. O pecado nacional de Israel chegará ao fim na segunda vinda de Cristo. Chegará ao fim. Deixa eu só dizer para vocês uma coisa. Deus fez uma aliança. Deus, sozinho. Você se lembra que quando ele fez aliança com Abraão, ele estava dormindo? Abraão estava dormindo. Ele fez aliança. Ele se comprometeu com Abraão. Gênesis 17. Depois ele pega essa aliança daqui, ele renova a mesma aliança com Isaac, capítulo 26 de Gênesis. Depois ele pega esta mesma aliança, ele renova com Jacó no capítulo 28, nunca mais. A aliança que Deus faz é com os patriarcas, com a raiz, Abraão, Isaac e Jacó. No capítulo 24 de Êxodo, ele faz uma aliança com o povo de Israel, tem sangue de novilho, não sei o quê. Mas olhe bem, a Bíblia diz assim ali, e subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú, e viram o Deus de Israel, sob cujos pés há como uma pavimentação de pedra de safira, que se espalhava como a luz do céu. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos de Israel, mas eles comeram e eles beberam, mas eles não foram ungidos. Então, Israel sempre quebrou a aliança. Mas a aliança
de Deus com Abraão, Isaque e Israel e Jacó nunca foi quebrada. Você entendeu? A aliança é com a raiz. Você planta uma árvore, corta galho, joga fora. Corta fruto, joga fora. Ela nasce de novo, porque o segredo está na raiz. Você foi enxertado na raiz. Portanto, se nós, como diz Paulo, sendo oliveira brava, fomos enxertados, quanto mais os legítimos. Israel está enxertado na oliveira. Tem esperança para ele. Deus vai ressuscitar esse povo. Aqui está a explicação de Daniel para dar fim aos pecados. Ao pecado nacional de Israel, chegará o fim com a segunda vida de Cristo. Jesus Cristo vai se manifestar. Outro ponto, para expiar a iniquidade. Durante esse período das 70 semanas, Deus proveu a redenção pela morte e ressurreição de Cristo. E isso é para judeus e gentios. Para trazer a justiça eterna. Isso se refere ao retorno de Cristo ao final dos 490 anos para estabelecer o seu reino. Para selar a visão e a profecia. Significa que tudo será estabelecido. Toda a profecia, toda a palavra. Para ungir o santo dos santos. Essa é uma referência à unção dos santos no templo do milênio. Do versículo 25 a 27, sabe e entende, ele diz, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra. Desolação são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações, verá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Os primeiros 49 anos levam a mais ou menos 397 anos antes de Cristo, a Malaquias, lá no final do Antigo Testamento. Era um tempo muito difícil, como nós vemos em Neemias, 62 semanas, 434 anos, nos levam ao Messias. Depois de 69 semanas, ou 483 anos, há um período, um espaço determinado, e assim a gente vai vendo até que acontecimentos de suma importância vão acontecer. Será morto o ungido, o separado. A crucificação de Jesus. O grande mistério, verdade do Evangelho. Jesus avisou isso em Mateus 16. Destruição de Jerusalém no ano 70. No tempo de Tito,
o romano, ele foi um instrumento para isso. Na semana final, um período de 7 anos, projetado para o futuro. Isso daqui não segue uma ordem exata. Esse período é período da graça, que foi desconhecido pelos profetas. É um período, você vê que acontece, parece que dá um tempo para todo mundo respirar. O princípio que destruirá a cidade é de um romano, o pequeno chifre, lá de Daniel 7, que vai destruir a cidade. Depois, meus irmãos, que a igreja for arrebatada, Israel vai fazer aliança com este príncipe, que aceitará este príncipe como seu Messias. A Bíblia diz que no dia que Israel fizer aliança com esse príncipe, terá feito paz com o inferno e com a morte. No meio disso tudo, será quebrado a aliança e ele vai botar, Antíoco Epifânio, a imagem do seu Deus no templo, e esta é chamada a abominação da desolação que Jesus falou. Não sei se vocês já observaram quantos tratados de paz já foram feitos. Mais de 800. O homem não cumpre. Olha aí, o tratado de paz de Israel com Hamas já foi quebrado. Hamas já quebrou. Eles não sustentam a palavra, por quê? Porque nós vivemos na época da mentira, da desordem. A palavra já não tem importância. Então não adianta fazer pactos de paz, porque a paz que Jesus Cristo trouxe foi rejeitada. Olhe bem, as nações constroem armamentos bélicos. Para que eu vou construir alambique de cachaça, se eu não vou vender a cachaça e não vou vender? Para que as nações constroem armamentos bélicos? Armamento bélico é para a guerra. Então, se as indústrias estão criando armamentos, elas vão ter que criar guerras para vender o armamento. Senão, não vai vender. Quem vai consumir, quem vai comprar armamento de guerra dos Estados Unidos, da Rússia, de Israel, se não tiver guerra para usar? Aí, a Rússia, agora os Estados Unidos descobriu, estava com um arsenal de guerra que comprou da Rússia. A Venezuela comprou tudo velho. Lógico. Vende o velho, o obsoleto. Pega o dinheiro deles e assim vai a mentira. E assim nós vamos ver. No capítulo 10, nós ainda vemos o importante de entender que está escrito no versículo 14, porque está a chave para os últimos capítulos. No versículo 14 está escrito: por isso o Senhor cuidou, no capítulo 10, versículo 14, agora o anjo diz para Daniel: agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere ainda a dias distantes. E ele diz, ao falar ele comigo estas palavras, dirigiu o olhar para a terra e calei. Olhe bem,
Isto da agora em diante é para Israel. E nós estamos aqui para ver. Daqui em diante o assunto é para Israel, o povo de Daniel. Nós somos introduzidos ao conhecimento de um reino espiritual muito estranho. Principados satânicos, como nós vemos em Efésios. Você vê que Daniel estava na Pérsia. Como foi que a visão chegou para Daniel? O anjo vai dizer para ele: olha, Daniel, logo que tu começaste a aplicar o coração e a entender, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Daniel agora representa a igreja. Mas o príncipe do reino da Pérsia, aonde tu estás, porque Daniel estava na Pérsia, me resistiu por 21 dias. Quem tinha ouvido falar em príncipe do reino dos persas antes? Agora, você sabe o que é? Daniel é um homem. Ele está orando na terra. Começa a falar, Deus manda a resposta por um anjo. Quem é Gabriel? Gabriel é um anjo que assiste na presença de Deus. A Bíblia fala de 2 arcanjos. Arcanjo Miguel e arcanjo Lúcifer. Arcanjo Lúcifer caiu, virou Satanás. Os anjos que o seguiram viraram demônios. Mas Gabriel assiste na presença de Deus. Gabriel vem trazer a resposta. O príncipe do reino da Pérsia. Então, nos indica que a Pérsia é coberta por um principado satânico. Um principado tem potestades. Potestades são poderes, são exércitos. Cada exército tem seus dominadores ou governadores. Cada governador tem seus policiais. Eles fecharam os céus da Pérsia, principado espiritual do mal sobre a Pérsia. E Dário aqui embaixo, dirigindo. E eles lá em cima, separando a Pérsia dos céus. Deus olhou o anjo Gabriel lutando com eles, Daniel orando. Mais 7 dias, 14 dias, Deus olhou Gabriel orando. 21 dias, Deus olhou Gabriel lutando. E eles resistindo ao anjo de Deus. Deus mandou Miguel, vai lá, acabou. Daniel desceu. Gabriel desceu. Quando Gabriel conseguiu chegar a Daniel, ele diz: Daniel, homem muito amado, logo que foram ouvidas as tuas orações, as tuas palavras, eu vim. Mas o reino da Pérsia, o príncipe do reino da Pérsia, me resistiu por 21 dias. Mas Miguel veio, obtive vitória e desci. E no versículo 12, versículo 20, ele diz: sabes porque eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Então, nós sabemos, pelo menos aqui, que principados do mal podem estar fechando uma nação. Como fecharam os céus da Pérsia, como fecharam os céus da Grécia. Está vendo? Agora pensa, se Daniel tivesse orado,
e diz, já orei demais, Deus já ouviu, Deus não é surdo, e fosse embora para casa dormir, ele continuou. Até que. A Bíblia diz em Isaías 62, sobre os teus muros, Jerusalém, coloquei guardas que não se cansam de clamar, nem de dia, nem de noite. Ao vós que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem dê a eles descanso, até que restabeleça Jerusalém e a coloque por objeto de louvor sobre a terra. Nós precisamos orar. E orar. A Bíblia diz orar sem cessar. Orar sem cessar. Foi isso que esse homem fez. A resposta veio para ele saber o que vai acontecer. Sabendo o que vai acontecer, ele sabe como orar mais. Nós precisamos saber. Aconteceu isso no terceiro ano de Ciro. E no primeiro ano, sabe o que foi que aconteceu? Esse imperador descreveu que os judeus podiam retornar à sua terra. Você sabe o que é isso? Ele pega o reino de Israel, que estava cativo na Babilônia, toma tudo, seu tio Dário vem, Daniel orando, essa confusão toda. Agora Ciro diz, não, eu vou mandar tudo quanto é judeu embora para a terra deles, ainda vou ajudar eles a edificarem seu templo, restaurarem sua cidade, fazer tudo o que é isso. Meus irmãos, isso não é mão de Deus. Volta os cativos, volta para a sua adoração, para a sua cidade, para o seu Deus. Resultado de quê? Oração. Daniel estava sofrendo, porque eles voltaram sob a direção de Esdras. Você vê isso lá no livro de Esdras 1, sob a liderança de Zorobabel. Isso foi antes que Esdras e Neemias voltassem no tempo de Daniel. Daniel estava sofrendo porque poucos judeus se moveram para voltar. Estavam bem estabelecidos na Babilônia. Daniel, quando ele começou a orar e a jejuar, uma das coisas que eu fiquei muito intrigada quando eu cheguei no Iraque, é que havia muitos judeus lá. Judeus no Iraque. Eu não entendia. Porque no Brasil a gente tinha sempre a sensação de que judeu e iraquiano não se davam, vivendo muito bem. O motorista que me dirigia para todo canto era um judeu, Mr. Salim, vivendo muito bem lá. Agora, muitos não voltaram, preferiam ficar. Depois a gente vem estudando e vai ver. E era isso que estava intrigando a Daniel, porque eles não voltavam para o seu templo, não voltavam para a sua adoração, não voltavam para a sua terra. Quando nós olhamos para isso, nós vamos ver que esse período do capítulo 10 ao capítulo 12 do livro de Daniel falam a mesma coisa, a mesma visão. No capítulo 11, é a continuação do capítulo 10, e é concernente ao povo de Israel. Duas nações mais envolvidas são Grécia e Pérsia, no período intertestamentário, onde aparece Antíoco Epifânio, um tipo de anticristo do futuro.
da família Seleucida, perseguidor dos judeus, pior do que Faraó, pior do que Ramã do tempo de Esther, pior do que Hitler, é a Rússia moderna. Tudo estava no futuro quando o livro de Daniel foi escrito. Por isso, parte dessa profecia já está cumprida. O livro de Daniel, até o capítulo 10, está cumprido. Quem fala aqui no capítulo 10 é o anjo Gabriel. Quando o anjo Gabriel falou com Daniel, ele sabia que Daniel não ia viver para ver aquilo tudo, mas disso tudo para o conforto, para, como é que nós dizemos, encorajamento do povo de Deus. Nós falamos disso. Como Deus mostra o futuro para João, para o nosso encorajamento, Apocalipse. Para dizer que nós vamos passar por muitos tempos difíceis para que as futuras gerações aprendam que com o poder dele nós viveremos. O anjo disse para ele que ainda faltavam 4 notáveis reis após Ciro. Talvez Cambises, Pseudo-Somerdes, Dário, Estarpes e Xerxes, que invadiu a Grécia. Esse Xerxes pode ser o famoso Assuero do livro de Esther. No versículo 3, ele fala de um poderoso rei, com certeza Alexandre o Magno, o maior estrategista de guerra. O rei do sul, que ele fala no versículo 5, é o Egito, é Ptolomeu. O rei do norte é seguramente a família dos Seleucidas. Nós vamos ler assim tudo o que está na história mundial, mas tudo que já está completo. Houve guerras contínuas entre Egito, Síria, Israel. Israel sempre esteve cativo aqui, cativo ali, pelo rei do norte ou pelo rei do sul. E assim a história vai continuando até entrar Roma. Uma nova linhagem que vem do Ocidente. Aí você vai ver o Ocidente entrar, trazendo o método qual? Taxação de impostos. Esse é o novo método romano, que enriqueceu sobremaneira o Império Romano. Antíoco Epifânio, o blasfemo, fala de paz. Como virá o anticristo que vai introduzir a grande tribulação. O príncipe da aliança é seguramente o sumo sacerdote que foi morto por Antíoco. E o anjo continua descrevendo Antíoco como mentiroso. Depois de ir ao Egito para perturbar, Israel é traído por alguns judeus. Antíoco volta, toma conta de Jerusalém, sacrifica porco lá dentro, bota a estátua de Júpiter para ser adorada, e assim. Aí é levantada a família dos Macabeus. Quem já foi católico aqui? Vocês têm a Bíblia católica em casa? Não tem mais, não? Se tivesse, era bom para vocês terem a história dos Macabeus. Lá tem a história dos Macabeus, porque os 6 livros apócrifos que tem na Bíblia católica e não tem na nossa, são livros assim da história. Não tem conteúdo de revelação, mas tem história dos Macabeus. Sabe o que é Macabeu, né? Martelo. Daí para frente, é só a descrição do anticristo, Apocalipse 13, e assim nós vamos. O livro do profeta Ezequiel
é essa espinha dorsal de toda a profecia bíblica. Mas o que eu quero dizer para vocês é que ele já está revelado. A grande maioria dele já está resolvida e concluída. A profecia vamos ver ainda o capítulo 12, que vocês vão ver que é uma continuação, mas é mais para a história futura de Israel. Amém? Eu dei, não sei se vocês viram, uma raspada assim por cima, para dar conta, porque eu sei que o pastor quer que eu fale de jejum. E amanhã, então, nós fazemos, se Deus nos permitir, o jejum de Daniel. E o capítulo 12. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde.